Oi, gente bonita, eu sou o professor Emerson e estou aqui para a gente debater a respeito da língua portuguesa. Um papo gostoso referente a alguns questionamentos que a gente tem sobre a língua portuguesa. Então, vem estudar com a gente. Muito bem, se você ainda não é assinante do canal, aproveita a oportunidade e faça a sua assinatura. Aciona ali o sininho para você receber as notificações. Não guarde o conhecimento só para você. Espalhe esse conhecimento também. Compartilhe com os colegas. Comente, façam perguntas, ok? Muito bem. Eu postei nas minhas redes sociais que eu gostaria de saber qual era a dúvida que vocês tinham a respeito da língua portuguesa. Depois de milhares de comentários... Mentira, gente, não teve milhares de comentários. Sabe por que não teve milhares de comentários? Porque você guardou o conhecimento para você. Você não quis espalhar esse conhecimento que eu ia passar para vocês. Então não faça isso da próxima vez. Passe o conhecimento pro coleguinha. Compartilhe o vídeo. Peça para ele assinar o nosso canal também, para que todos nós possamos aprender a língua portuguesa juntos. Não vamos esquecer, beleza? Mas voltando ao nosso assunto, uma das primeiras perguntas, aliás, foi com relação ao uso dos porquês. E olha, gente, eu sei, o uso dos porquês, ele exige um pouco ali de raciocínio na hora em que você está escrevendo. Por quê? Em língua portuguesa, nós temos 4 porquês. Quais são eles? Ou seja, o que diferencia esses nossos porquês, além da separação, certo? Nós temos ali a acentuação. Para ficar fácil para vocês, eu fiz o seguinte. Vou colocar uma atividadezinha bem simples e vou dar um tempinho para vocês responderem aí mentalmente mesmo. Se quiserem escrever, fiquem à vontade. A nossa atividade diz respeito a um estudante, digamos assim, que está ali refletindo a respeito do uso dos porquês. Temos então a nossa atividade. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Acredito que já tenha dado tempo para você fazer as respostas. Perceberam que nós temos 4 porquês e você tinha que preencher com 5. Isso, a gente nunca acaba... Nunca é bom você colocar exatamente aquilo que precisa ser feito para se encaixar certinho, principalmente quando a gente tem essas opções. Por quê? Para a gente saber se a gente realmente está pensando a respeito. Respondido às questões, você tem certeza que você acertou? Vamos dar uma olhadinha? O resultado é esse que vocês estão vendo agora. Muito bem. Agora, vamos partir para as nossas explicações. E, de antemão, já aviso vocês. Pode ser que eu destrua uma boa parte da sua infância com uma revelação que talvez para você seja... Gente, porquê separado e sem acento não é porquê de pergunta. E vou repetir para que isso entre de uma vez por todas na cabeça de vocês. Porquê separado e sem acento não é porquê de pergunta. Mas por que não? Por que não? 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 Eu sei, a tiazinha lá do ensino médio, a professorinha lá do seu ensino fundamental. Por favor, salvem a professora. Isso é sério, gente. Professor no Brasil ganha menos que faxineiro. É uma vergonha. Por favor, salvem a professorinha. Aquela tão queridinha que você ainda chamava de tia, lembra disso? Disse pra vocês algo parecido.
Porquê separado, porquê de pergunta. Porquê junto, porquê de resposta. Ela não está errada, minha gente. Não é isso. O que acontece é que naquela época era suficiente você saber essas duas separações. Hoje, com a idade que vocês estão e no grau de estudo que vocês têm, não é mais suficiente. Foi há 84 anos. Portanto, porquê separado não é porquê de pergunta. Primeira coisa que eu vou dizer, tire isso da cabeça, certo? Para que fique um pouco mais fácil, eu vou separar para vocês a utilização desses porquês por grau de dificuldade que eu mesmo escolhi esse grau de dificuldade. Então a gente vai do mais fácil até o mais complicado. E para isso eu vou fazer 2 vídeos. Os 2 primeiros porquês e depois os 2 outros. Para que o vídeo não fique muito longo, porque a gente não gosta de vídeo longo, não é mesmo? Primeiro porquê, e eu considero o porquê mais fácil, aquele que não tem como a gente errar, é o porquê junto com acento. Por que este é tão fácil? Porque assim, gente, eu vou utilizar o porquê junto com acento somente depois de artigo. Artigo. Sabe o que é um artigo? Não, não é artigo de opinião, não é artigo científico, não é esse artigo que eu tô falando, não. É artigo das classes de palavras. O, a, uma e o plural deles. Então, repetindo, quais são os artigos? O, a, uma e o plural desses artigos, certo? Eu só vou utilizar o porquê junto com acento quando ele vier depois de um artigo. Então, por exemplo, o porquê. Porquê junto com acento. Um porquê. Porquê junto com acento. Lembrando que este porquê junto com acento também é o único que vai para o plural. Então, quando eu digo uso dos porquês, é o porquê junto com acento. Por 2 motivos. Primeiro, ele vem depois do dos. O que é o dos? É a junção da preposição de mais o artigo o, que forma o do. Então, ele também não está vindo depois de um artigo. Por isso, ele é com acento. Então, quando você tiver o do, você também vai colocar o junto com acento. E quando ele for para o plural, porque junto com acento. Restou alguma dúvida? Só para lembrar, quando que eu vou utilizar? Depois de artigo. Quais são os artigos? O, a, uma. Talvez você tenha ficado pensando aí, professor, mas e depois do a? Eu não vou utilizar o porquê junto com acento? Ah, meu querido, vamos combinar. Você fala a porquê? A porquê? Não a porquê. Diferente, tá? Um interjeição, outro não. Você fala a porquê? Se você é daquelas pessoas que falam lembrei, pode ser que um dia você queira utilizar a porquê, mas não, nós não vamos utilizar o artigo feminino com o porquê. Então, a e uma não entram nessa categoria, é somente o e um, beleza? Restou alguma dúvida? Se restou, já sabe, pergunte aqui, se precisar, manda um exercício para vocês, sem problema. Depois, um outro porquê que eu também considero um porquê fácil é o porquê separado e com acento. Então, viram? Ó, primeiro, porquê junto com acento só vem depois de artigo. E agora o porquê separado com acento. Ele vai acontecer em uma única ocasião. Final de frase, oração ou período. Para que não confunda a cabeça de vocês, e se necessário for, se você achar que é necessário uma explicação sobre o que é frase, oração e período, pergunte aqui, que depois, nos próximos vídeos, eu falo a respeito dessa questão de frase, oração e período. Meu amor, essa é a última oração. Mas neste momento, neste exato momento, o importante para você é saber que o porquê separado e com acento eu vou utilizar no final das frases. Quando ele vier sozinho na frase, também é ele que eu vou utilizar. O porquê separado com acento. Ficou alguma dúvida com relação à utilização desses 2 porquês? Faltam mais 2, mas esse a gente vai ver no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, já sabe, pergunte, entre nas redes sociais, solicite alguma coisa ou se não, sugira
alguma coisa para que eu fale com vocês a respeito disso, mas por hoje é isso. Temos 2 porquês bem fáceis, o junto com acento e o separado com acento. O junto com acento vou utilizar quando? Quando vier depois de artigo. Quais são os artigos? O e um, certo? E o plural deles. Este é o porquê junto com acento. E o porquê separado vou utilizar nos finais de frase. E quando ele vier sozinho na frase, também é este que eu vou utilizar. Qualquer coisa, volte lá na resolução naquele exercício que nós fizemos, lá no início do vídeo, que nós fizemos um exercíciozinho, e veja se bateu mais ou menos o que eu falei com vocês até agora. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.